Agronegócio, vilão ou o bolo do crescimento brasileiro? Agora em um painel histórico envolvendo o agronegócio. Para discutir esse tema, nós temos um time de especialistas no assunto. Nós vamos ouvir Joaquim Leite, administrador e ministro do Meio Ambiente no governo Bolsonaro. Da Expo Direto Cotrijal. Antônio Cabreira, ministro da Agricultura durante o governo Collor. E Camila Teles, comunicadora, produtora rural e fundadora da FarmCom. Eu gostaria de lembrar mais uma vez que para vocês participarem deste painel, nós teremos QR Codes nos 2 telões. Vocês apontam o celular e aí fazem a pergunta, o comentário de vocês e participam de mais este painel do Fórum da Liberdade. A mediação será da Marina Luz, diretora de eventos do IEE. Bom dia a todos. O Brasil, por muitos anos, foi rotulado como o país do futuro. Futuro que nunca chegou para muitos setores da economia, exceto para o agroindustrial. O fato é que o setor tomou corpo e hoje representa uma verdadeira válvula de escape contra a instabilidade econômica que atinge nosso país há décadas. Seu crescimento anda a passos largos e colocou o Brasil no mais alto patamar do mercado internacional, tornando-se protagonista na luta constante de combate à fome. Mesmo diante de tamanho potencial de progresso, por que o setor é alvo de tantas críticas? O que está por trás dos mitos que estão espalhados com o objetivo de inflamar publicamente o setor? Com base em que dogmas a patrulha do politicamente correto sustenta suas falácias? De herói, o agronegócio passa a ser vilão. E boa parte dessa inversão se deve pelo distanciamento entre o campo e a cidade, terreno fértil para a proliferação do desconhecimento. A agricultura atrasada, injusta, descrita por Jorge Amado em seus romances literários, perdeu espaço para a revolução tecnológica que colocou o Brasil no mais alto patamar mundial. Não há mais espaço para a briga estéril entre o agronegócio e o meio ambiente. Ambos os setores precisam trabalhar juntos para alavancar o país. Para esse debate, convido ao palco Joaquim Leite, ministro do Meio Ambiente do governo Bolsonaro, Antônio Cabreira, ministro do Agronegócio do governo Collor, Ney Mânica, presidente da Cotrijal, e Camila Teles, influenciadora digital. Sejam todos muito bem-vindos ao Fórum da Liberdade. Senhor ministro Cabreira, por favor, a palavra está com o senhor. Bom dia. Eu quero, antes de mais nada, de agradecer o convite de estar aqui no Fórum da Liberdade, com um grupo de painelistas de primeiríssimo nível, e mais do que isso, por estar aqui também pela primeira vez falando do agronegócio nessa arena da liberdade no nosso país. Eu, para não perder o time, eu gostaria, se você já pudesse começar colocando o primeiro slide. Eu queria que você prestasse um pouquinho de atenção naquilo que nós vamos falar agora em 15 minutos. Eu tenho 15 minutos para comentar alguma coisa com você sobre esse tema tão cativante, né? O vilão ou o bolo do crescimento brasileiro. Então, eu quero que você fique um pouquinho atento, eu sei que o pessoal está chegando, se você puder só se acomodar, porque nós vamos falar de algo muito interessante. Nós vamos falar, talvez, aqui uma das mais belas histórias que alguém já tenha contado aqui no Fórum da Liberdade. Eu sei que agora a gente sai dessa parte da liberdade em si, vamos falar um pouco de economia, do agro, talvez é um tema um pouco árido.
mas eu queria que você prestasse atenção nessa história que eu vou comentar para você aí, que é a história do agronegócio. E eu quero te mostrar para você como que o mercado mudou o agronegócio brasileiro. É isso que nós vamos comentar com você agora nesses próximos 15 minutos, e eu queria que você prestasse muito atenção, porque nós vamos contar uma história do que a liberdade econômica pode fazer num setor produtivo. E por que eu estou falando isso? Porque a grande pergunta para mim poder responder a isso, o que o mercado fez é dizer, o que um país como o Brasil, com tantas dificuldades que a gente tem, qualquer um dos nossos rankings aí de carga tributária, gastos do governo, sustentabilidade, liberdade para empreender, para trabalhar, para comércio exterior, como é que um país tão difícil como esse, como é que um país com tanta coisa complicada, onde a gente acorda de manhã, em qualquer um dos setores produtivos, a gente tem que entrar numa pista de competição como essa, onde a gente tem Ministério Público, tem lei trabalhista, tem normas, tem regulamentos, licenças ambientais, é tudo tão complicado. Como é que um país como esse, com tanta dificuldade como essa, onde lá atrás, e essa é a história que eu quero contar para você, que às vezes a gente acaba se esquecendo, há 30 anos, quando começou praticamente o Fórum da Liberdade, o Brasil era um dos maiores importadores de carne do planeta. E não só isso, o primeiro abacaxi que nós tivemos que resolver no Ministério da Agricultura é porque o governo, o Estado importava carne. E uma das carnes que o governo anterior tinha importado era uma carne que veio contaminada pelo acidente nuclear de Chernobyl. Ou seja, o Brasil era um grande importador de carne e tinha esse passivo aí ambiental na mão. E não só isso. Naquela época, isso há 30 anos, o governo ele confiscava boi no pasto. Talvez os mais jovens aqui não tenham essa história, é isso mesmo. O governo usava Polícia Federal, o governo usava helicópteros, ia nas fazendas, endurecia e tomava esses bois no pasto do criador. Esse era o cenário em que o campo brasileiro, que o agronegócio vivia naquele momento. Era tão interessante que não apenas isso, o governo tinha tabelamento de preços, ou seja, os gabinetes de Brasília ditavam o preço que você ia poder pagar num quilo de carne de primeira, num quilo de carne de segunda, e a luta que foi isso para que você pudesse liberar esses preços. Olha só, preste atenção um pouquinho rápido agora nesse pequeno vídeo que eu vou colocar para você, que não é só na carne, diversos setores. Agora, imagine se a gente tivesse hoje o ministro da Economia dando um tipo de entrevista como essa aqui. Normalizar nos próximos dias. O governo promete que vai lançar mão da lei delegada número 4 e confiscar o boi no pasto. A Polícia Federal e a SUNAB já estão preparadas para o confisco. Nós fomos buscar 2.000 e trouxemos 2.000. A maioria? Cortou. O ministro nosso da Economia, naquele momento, estava dizendo o seguinte, olha, nós fomos buscar 2.000 bois no pasto e nós trouxemos 2.000 bois nos pastos. Era assim que a agricultura era tratada, era dessa maneira em que o setor era levado adiante. E com tudo isso, como é que um país que vivia tabelamento, vivia confiscado os seus bois, os seus animais, como é que ele se tornou hoje o maior exportador de carne do mundo? O que aconteceu? Nós tínhamos terras da mesma maneira que nós temos hoje, nós tínhamos criadores da mesma maneira que a gente tem hoje. O que foi que mudou? Qual é o cenário que mudou? É sobre isso que a gente vai comentar. Uma das histórias que pouquíssimos brasileiros conhecem, que infelizmente a indústria não seguiu o caminho da agricultura. E aí? Profundas reformas na agricultura. Olha lá, eu não estou pegando aqui a imprensa, não estou pegando alguém da época, eu não estou pegando um produtor. Olha o que a imprensa está falando ali, com medidas audaciosas, cujo impacto é difícil prever, o governo pretende redirecionar a produção agrícola para adequá-la a uma real situação de mercado livre. Talvez há 32, 33 anos, quando esse fórum aqui começava a falar das ideias da liberdade econômica, essas ideias lá, 1990, elas começavam a ser aplicadas no campo brasileiro. Hoje, qualquer coisa, a gente fala muito, né, a garotada nova, desmaterialização, ou seja, eu tenho que produzir mais utilizando menos, né? Se você pegar um aparelho celular, você tem hoje uma série de itens eletrônicos que antes eu não tinha. Eu tinha que ter um despertador, eu tinha que ter um telefone, eu tinha que ter uma câmera. Tudo isso hoje você tem em um único aparelho celular. Mas e a agricultura? Sabe que ela não tem isso? Olha só, ela tem uma desmaterialização muito maior do que você pode ter em qualquer outra empresa de tecnologia. Vamos pegar, por exemplo, o que aconteceu com o algodão. Na década de 90,
O algodão, até 2020, a produção do algodão ela aumentou 330% e a área plantada reduziu em 60%. Ou seja, tem desmaterialização maior do que isso, produzir mais utilizando menos recursos naturais. Esse é o resultado, por exemplo, do algodão, a produção, repetindo, aumentando 330% e aonde a área plantada reduziu 60%. Tem seu exemplo. Agora, preste atenção nisso. O preço do leite tipo C, que era tabelado desde 1945, fica liberado a partir de amanhã. O anúncio foi feito em São Paulo pelo ministro da Agricultura, Antônio Cabreira. Ele disse que se o governo não tomasse a medida, o leite ia acabar desaparecendo do mercado. Há 30 anos, para você comprar um litro de leite aqui em Porto Alegre, em qualquer lugar desse país, quem ditava o preço era um burocrata em Brasília. Por que eu estou dizendo isso? Por que eu estou contando um pouco dessa história? Porque a geração mais nova não tem a mínima ideia do que se passou no campo brasileiro. E eu estou dizendo isso para você porque às vezes você tem dúvida, será que essas coisas que esse pessoal fala aqui na área da economia, de Mises, de Hayek, de Friedman, será que essas coisas dão certo aqui num país tropical? Deram e já deram certo. E o exemplo da agricultura é exatamente isso. É tão interessante quando a gente começou a fazer em um governo, isso foi uma equipe, não foi uma única pessoa, a gente começou a fazer essas mudanças na agricultura, naquela época começava a cair algo que também a geração mais nova não viveu, que é a perestroika, era a glasnost, e a perestroika na antiga União Soviética. Eu tive o prazer de conhecer Mikhail Gorbachev, e ele fazia isso, a perestroika, e aqui se usou essa expressão, a perestroika da agricultura. A reforma diminui a tutela governamental e abre mais espaço a um sistema genuinamente empresarial. Foi assim há 30 anos, 32 anos, dependendo qual das reformas que isso começou a acontecer no campo brasileiro. E hoje é o Dia Mundial do Café, não sei se você sabe, eu coloquei esse slide aí, porque o que o mercado faz? Faz um negócio incrível. Você pode chegar hoje aí, por exemplo, numa cafeteria e pedir um café com mais de 20 diferentes tipos de sabores. Isso é o mercado, atender as necessidades. É essa reforma que a gente aconteceu e ela precisa avançar. Porque nós somos o maior produtor, o maior exportador de café do mundo, e a Alemanha, que não tem nenhum pé de café, ela é o terceiro maior exportador de café do mundo. Então, como essa liberdade ela precisa avançar, ela precisa ir muito mais adiante. Agora, temos grandes desafios. Tudo isso aconteceu, isso é um prêmio Nobel de Economia, o Vernon Smith, isso aqui foi numa das últimas reuniões da Mont Pelerin, e foi tão interessante, e aqui foi comentado no debate anterior. Eu queria saber com ele, porque ele era um cristão, eu falei, olha, Vernon, como é que você associa a sua fé com a parte da liberdade, da academia, porque você chegou no topo da academia, você ganhou um prêmio Nobel da economia. E aí ele disse, olha, é só você olhar o meu discurso quando eu ganhei o prêmio Nobel de economia, e lá eu faço um agradecimento aos 10 mandamentos. Eu falei, os 10 mandamentos? O que isso tem a ver com liberdade econômica? Eu falei, não furtarás. Esse é o princípio lá atrás de como começou a economia. Isso é uma regra tão básica e que a gente esquece que no agronegócio a gente sofre tanto. Isso é uma das fazendas invadidas agora, recente, a fazenda Igarashi, uma fazenda completamente destruída, ninguém foi indenizado, ninguém foi preso nesse tipo de situação. E uma coisa tão engraçada, nessa semana, o líder do MST, ele faz uma entrevista coletiva, ele chama os jornalistas e anuncia que vai começar a invadir propriedades rurais. Como é que pode um país como esse viver nesse tipo de insegurança? Então é só para mostrar para vocês o tipo de desafio que a gente tem. E algumas coisas rápidas dentro dessa história que eu quero contar. Talvez vocês não se lembram, mas a gente tinha estatais na agricultura, Instituto do Açúcar e Álcool, Instituto Brasileiro do Café. A gente extinguiu isso, eliminamos tudo isso. Imagina você para exportar açúcar, você dependia de uma autorização da Cassex, tinha listas, tinha produtos, era uma corrupção tremenda. Então essas coisas, e o resultado está aí. Por exemplo, logo ali depois que você teve ali a abertura, a extinção do Instituto do Açúcar e Álcool, olha como aumentou a oferta de cana. Isso é o quê? Liberdade econômica na veia. Então, se você tem dúvida daquilo que você ouve aqui, que qualquer um dos palestrantes vai falar sobre isso, o agronegócio é um exemplo típico dessas coisas que aconteceram. Olha, economia de mercado, uma coisa lá, 30... Estamos trazendo a competitividade para o setor, a verdadeira economia de mercado, colocando abaixo 23 anos de controle estatal na comercialização do trigo. Você já imaginou? Todas as estatais que a gente brinca, que a gente satiriza aí pelas redes sociais, hoje é uma piada, Eletrobras, e Brás daqui, e Brás de lá, nós tínhamos inúmeras delas na área do agronegócio. Todas elas foram extintas. E uma pena, para repetir,
que isso não tenha caminhado na direção da indústria. A indústria acabou tomando outro caminho, recuou, fechou, se protegeu, não foi para a liberdade, foi extremamente dolorosa no agronegócio, mas tornou esse setor tão pujante, porque é importante a gente contar e a gente saber um pouco da história daquilo que aconteceu. Porque a pergunta que eu quero fazer para você é o seguinte: você acha que esse tipo de coisa que você está vendo aí nessa tela, nesse vídeo, isso é resultado do Estado? Isso é resultado do governo? Você acha que o governo tem alguma coisa a ver com isso? Muito pelo contrário, isso é liberdade econômica na veia. Então a gente às vezes tem alguma dúvida: será que essas coisas vão funcionar aqui no Brasil? Será que elas vão adiante? E vão. É tão interessante que eu gosto muito desse artigo publicado lá atrás, há quase 30 anos, em que o próprio chargista, ele pegou o que seria mais ou menos aquilo do que essas reformas estavam fazendo na agricultura. Você vê ali um agricultor e ele empurrando a mão do burocrata, empurrando a mão da mulher: eu não quero mais isso. Então foram essas reformas que a gente acabou acontecendo. O novo perfil do setor é o do mercado. Os produtores percebem agora o quanto foi prejudicial o paternalismo estatal, que mascarou realidades, distorceu comportamentos mercadológicos e desestimulou a competição, a produtividade e a criatividade. Então nós temos aqui no Brasil, no agronegócio, que hoje, não sei se você sabe, hoje praticamente de cada 4, às vezes até 5 refeições que o mundo toma, uma foi feita aqui no Brasil. Hoje, de cada 10 copos de suco de laranja que o mundo bebe, se você tirar o mercado norte-americano, 7 foram produzidos aqui no Brasil. Competitividade, porque as terras a gente já tinha, os agricultores a gente já tinha, o que faltava era essa liberdade econômica. E uma coisa muito interessante, e aqui, Marina, com você como mulher, a Camila também está aqui, as mulheres estão fazendo um trabalho incrível no agronegócio. E um dos trabalhos que elas fazem é esse aí que se chama de olho no material escolar. O que elas fizeram? Elas fizeram uma análise de tudo aquilo. E olha que coisa interessante. E eu vou deixar aqui um desafio para a Marina, para o Matheus, aqui para o IEE. Olha que coisa interessante, elas contrataram uma empresa, e essa empresa analisou basicamente todos os livros, quase 94% dos livros que estão fornecendo material, livros para o ensino médio e para o ensino fundamental. Contrataram uma empresa, contrataram especialistas, 10 editoras, conteúdo, especialistas do agronegócio para saber o que nós estamos ensinando para as nossas crianças hoje a respeito do agronegócio. E sabe qual que foi o resultado dessa pesquisa? 60% das citações hoje nos nossos livros escolares, elas são contra o agronegócio. O agronegócio destrói, o agronegócio está queimando a Amazônia, o agronegócio é escravocrata de uma maneira irregular e de uma maneira errada. Qual que é o desafio que eu quero fazer aqui? Inclusive também para as mulheres aqui do IEE, tá, Marina? Por que a gente não começa aqui agora a fazer de olho na liberdade econômica? Por que eu estou falando isso? Porque a maior batalha da liberdade econômica nesse país, ela está sendo travada nesse momento numa sala de aula. E nós estamos perdendo de goleada numa sala de aula. Então, poderíamos usar, fica aqui o desafio para o Fórum da Liberdade, para que a gente possa olhar nos nossos livros escolares, o que estão ensinando para os nossos filhos, porque nós estamos mandando os nossos filhos para Roma e eles estão voltando romano, sem saber exatamente o que é a liberdade econômica, o que é o ato de empreender, o que é o ato de criar uma empresa, o que é o ato de ter o seu próprio negócio. Quem sabe aí não seja essa grande, uma coisa prática que a gente possa tirar aqui desse fórum aqui da liberdade. Para terminar, não existe nenhum outro setor no mundo onde o planejamento central fracassa como o agronegócio. Em qualquer lugar do mundo, você pode ter certeza, não há nenhum lugar onde você vai falar assim, olha, o conhecimento é tão disperso como é na área agrícola, que é o que acontece num país continental como o Brasil. E uma das coisas incríveis, não sei se você conhece essa história do Boris Yeltsin, eu estou contando isso que eu estou fazendo uma provocação, já que é a primeira vez que o agronegócio vem aqui no Fórum da Liberdade. Eu estou dizendo isso porque muitos nem têm ideia do que foi a antiga União Soviética. E o Boris Yeltsin foi um dos primeiros a visitar os Estados Unidos. E foi tão interessante, naquele clima, né, da Guerra Fria, ele vem e vai visitar os Estados Unidos, ele visita a base de Houston, lá da NASA,
E aí a gente está imaginando assim, que o que iria mais impressionar ele fosse os foguetes, a NASA, né, aquela coisa toda. E no meio do caminho ele está passando pela Avenida Pensilvânia e de repente ele manda parar o carro, todo aquele aparato de segurança, e ele vê um pequeno supermercado chamado Randall's. Ele fala, para, mandou parar, estava fora do programa, aí ele desce no supermercado e ele queria saber, falou, vou descobrir o ponto fraco aqui dos americanos. E ele desce e ele fica abismado quando ele chega numa simples gôndola do supermercado e vê aquela fartura, aquela quantidade ali, principalmente de iogurtes, porque ele era um apaixonado por iogurte. E aí ele fala essa frase aí que eu acho que é histórica, né? Ele diz o seguinte, quando eu vi aquelas prateleiras abarrotadas com centenas, milhares de latinhas, embalagens, produtos, iogurte, que coisa! Como que pode? Isso ele está falando da União Soviética, né? Ainda, né, a Rússia hoje é o maior país do mundo, mais de 12 fusos horários, um negócio incrível. Como é que a gente foi chegar nesse estágio? Resumindo, a falta da liberdade econômica. Então eu quis trazer essa história aqui para vocês. Se você tem alguma dúvida de que a liberdade econômica, o ato de você poder empreender, ser dono do seu negócio, não tem chance, isso é uma coisa cultural, isso é coisa de anglo-saxão, funciona lá na Carta Magna, funciona lá na Declaração da Filadélfia, essas coisas aqui nós temos que achar o nosso caminho. O nosso caminho não tem diferença nenhuma, é liberdade econômica e o nosso exemplo, não apenas para os brasileiros, mas para o mundo, é a liberdade econômica, é o que o mercado fez no agronegócio. Um exemplo para todo mundo. Muito obrigado. Muito obrigada, ministro Cabreira. Desafio aceito pelo IEA. É nosso dever também defender o agronegócio. Próxima palavra, senhor Ney Mânica. Eu vou usar o púlpito aqui. Bom, primeiro... Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite de participar pela primeira vez aqui no Fórum da Liberdade e num painel do agronegócio. E compondo aí essa bancada com o nosso grande ministro Joaquim Leite, nosso ex-ministro Cabreira, Camila, Marina, e dizer que realmente o agronegócio, ele não é o vilão, ele é o bolo do crescimento. Eu queria iniciar aqui mostrando para vocês um pouquinho na introdução. A importância que o sistema produtivo tem no Brasil e no Rio Grande do Sul, ele começa por uma organização, uma reestruturação. Como foi dito aqui, nos anos 70, o Brasil era importador de alimentos. E hoje o Brasil é o maior exportador de várias commodities e também produtos agregados no mundo todo. Nós que atuamos no agronegócio e no cooperativismo, nós possuímos na nossa cooperativa Cotrijal, numa área de extensão de 1.300.000 hectares no Rio Grande do Sul, instalado em 53 municípios do Rio Grande do Sul, com mais de 83 unidades, e também com um quadro social de 17.000 produtores estruturados e com 3.000 colaboradores. Dentro desse universo, nós estivemos nos últimos anos como a principal cooperativa do Estado. No último ano, mesmo com a seca bastante expressiva no Rio Grande do Sul, atingimos um faturamento de 5 bilhões e 800, mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Então, realmente, isso mostra a força e a organização. Por que eu coloco isso? Porque no mundo, todos sabem que o melhor sistema de produção é via o associatismo ou cooperativismo. O índice de desenvolvimento humano nas cidades, nos municípios, o IDH, onde existe um cooperativismo, ele é muito superior a qualquer cidade que não tem o cooperativismo inserido na sua comunidade. Mas o que nós fizemos na produção para ser o desenvolvimento da nossa economia? Nós primeiro organizamos a manutenção do homem no campo.
Hoje, muitos talvez não sabem, principalmente a população urbana, o que representa produzir lá no campo com intempéries. Nós aqui no Rio Grande do Sul, em 4 anos, estamos tendo a 3ª grande frustração de safra. Isso é um desafio muito grande para manter o homem no campo. A nossa cooperativa tem como meta a inclusão da mulher dentro da organização e dentro da propriedade. Nós temos no nosso conselho de administração mulheres que são conselheiras de administração, temos mulheres na liderança e criamos no último ano o comitê e o núcleo de mulheres, onde serão eventos mensais que as mulheres estarão discutindo a gestão na propriedade. Nós não criamos um comitê e um núcleo de mulheres, onde temos mais de 8.000 mulheres, para discutir terceira idade, nem assuntos que não estejam ligados à gestão na propriedade. Então, a valorização da mulher, ela é muito importante dentro da cadeia produtiva, dentro da gestão da propriedade. Assim como os jovens também. Nós temos um trabalho muito forte com o programa da Supernova, que é a inclusão do jovem e a manutenção dele na propriedade. Hoje, o grande desafio do agronegócio é manter o homem no campo. A evasão do campo ela é muito grande e todos os países do mundo mostraram que a população urbana cresce e a população rural diminui, e o Brasil não é diferente. Então, a nossa responsabilidade é criar condições, e aí sim o poder público, os governos são importantes nesses programas, como nosso ex-ministro Antônio Cabreira fez na época da sua gestão no Ministério, assim como Tereza Cristina, Roberto Rodrigues, ministros da Agricultura, que comandaram essas pastas importantes no Brasil, tiveram um papel muito importante para o crescimento do agronegócio no nosso Rio Grande do Sul e no nosso Brasil. Para também ilustrar o cooperativismo, a importância dele, hoje nós somos mais de 4.800 cooperativas no Brasil, sendo que gera 493 mil empregos e representa, num total de associado em todo o cooperativismo, de produção, de crédito, de trabalho, mais de 18 milhões de associados. E também no cooperativismo nós temos mais de 1 milhão de associados só em cooperativas agropecuárias. Então, se você multiplicar por 4 pessoas, imaginam o montante de pessoas que estão diretamente ligadas ao nosso setor. Também a nível de Brasil, o PIB do nosso setor representa 27,4%. E são 1.170 cooperativas agropecuárias, gerando mais de 239 mil empregos direto no campo. São 25% da população gaúcha, ela é associada a uma cooperativa. Isso representa mais de 74 mil empregos. E também nós temos aqui no Rio Grande do Sul 423 cooperativas que estão associadas em federações e organizações como o Sergues, FECOAGRO, CCGL e outras entidades. E são 3 milhões e 200 mil cooperados. Eu fiz questão de mostrar esse número para mostrar o tamanho que o agronegócio representa para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e o contexto mundial. Hoje nós exportamos o Brasil como o primeiro exportador de soja, principais exportador de outras cadeias importantes e somos o celeiro mundial. Quando nós visitamos países em desenvolvimento ou países já como Estados Unidos e países da Europa produtivos, nós encontramos lá naqueles países uma legislação ambiental que ela não tem a qualidade e a rigidez que a legislação brasileira tem. E aqui o nosso ministro Joaquim Leite sabe que o produtor brasileiro é o que mais produz com sustentabilidade, é o que mais respeita a legislação. Nós temos programa de reciclagem de embalagens, projetos pioneiros, onde o nosso produtor lá no campo, ele produz dentro da legislação, fazendo com que a nossa produção seja reconhecida
pelos países consumidores, principalmente pelos países desenvolvidos. Também nesse contexto, nós criamos a Expo Direto Cotrijal, para mostrar que o agronegócio, dentro da liberdade econômica, liberdade de expressão, o produtor tem condições, sim, de organizar exposições. A nossa Expo Direto, ela é uma das principais feiras da América Latina e mundial. São 23 edições, que quando nós iniciamos a primeira edição, a tecnologia usada no Brasil, a produtividade era muito baixa. Nós produzíamos em torno de 40, 50 sacos de milho por hectare, 30 sacos de soja. E hoje o Brasil é um dos países com a mais alta produtividade dentro da cadeia dos commodities, já superando os próprios Estados Unidos, com uma produção média na soja de mais de 70, 80, 90 sacos, e na produção de milho ultrapassando 200 sacos. Isso demonstra o quê? Que a tecnologia, a inovação usada no Brasil, hoje ela é a tecnologia que se usa no mundo todo. E a nossa Expo Direto, que tem 23 anos, ela, nesse último ano, recebeu mais de 80 países dos 5 continentes, onde vieram buscar o conhecimento, a intercooperação e também o relacionamento para a compra de nossos produtos e também da venda dos seus produtos. Nós tivemos, nesses 5 dias, a presença de várias autoridades nacionais e internacionais e os expositores, 591 expositores, comercializaram mais de 7 bilhões de reais em 5 dias. Isso mostra a pujança do agronegócio do Rio Grande e do Brasil. Dentro da Expo Direto também, para a valorização do agronegócio, para ele ser não o vilão, mas sim o crescimento brasileiro, nós criamos a Calçada da Fama, onde se o artista tem a Calçada da Fama, o jogador de futebol tem a Calçada da Fama, por que não o agronegócio, que ele tem um fator importante na economia do Brasil? E eternizamos 23 personalidades nacionais, entre elas ministro Alice Paulinelli, ex-ministro, ministro Roberto Rodrigues, esse ano Tereza Cristina, pesquisadores, para mostrar realmente e reconhecer em vida aquelas pessoas que fazem pelo nosso agronegócio brasileiro. Também, dentro da Expo Direto, tivemos audiências todos os anos discutindo a questão dos indígenas, questão das águas, das invasões, da segurança jurídica. E nós aqui vimos que nos antecederam, o maior desafio hoje nosso no Brasil é a insegurança jurídica, é a invasão de terras, é esse desgoverno. Se nós compararmos os ministros do governo anterior com essa, nós vamos ver realmente que vamos ter muitas dificuldades pela frente, principalmente no agronegócio, na economia e também na questão de segurança. Portanto, eu tenho dito que nós devemos pensar no crescimento do nosso país, enfrentarmos o desafio, porque toda ação ela tem uma reação. E nós lá no campo queremos produzir com liberdade, com responsabilidade. Por isso nós estamos aqui hoje participando desse painel para mostrar que o agronegócio é o que sustenta a balança comercial, porque a valorização que nós precisamos dar ao nosso produtor, pela persistência de permanecer no campo com todas as dificuldades enfrentadas, com variações cambiais, problemas climáticos, problemas de políticas governamentais, falta de recursos, enfim, manter o homem no campo não é nada fácil. E o cooperativismo, ele faz esse papel. Por isso que hoje, com muito orgulho, nós podemos dizer que a grande família Cotrijal, o produtor do Rio Grande do Sul e o produtor brasileiro, ele é o que sustenta esse país, que vai levar esse país no patamar do maior produtor de alimentos do mundo, mesmo com todas as dificuldades e com toda a turbulência. Portanto, a liberdade de produzir, a liberdade de ir e de vir e a liberdade da proteção da propriedade, nós não abrimos mão, estaremos juntos defendendo todos os interesses.
Dito isso, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade a vocês, Camila e toda a organização, e dizer que, primeira participação do agronegócio no Fórum da Liberdade, eu sempre digo, nunca é tarde. Portanto, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, senhor Ney. Passo a palavra para o ministro Joaquim Leite. Obrigado. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, batendo um papo sobre agricultura e meio ambiente. Eu queria destacar aqui a importância de mostrar ao mundo que o agro brasileiro não é vilão, mas sim a solução para essa nova economia verde global que todos nós queremos. Eu gostaria de destacar aqui alguns pontos na minha fala, do período que eu tive a oportunidade de ser ministro, e mostrar ao mundo que o agro é parte da solução. Uma delas foi o acordo do metano. O mundo inteiro estava preocupado e continua preocupado com o desafio de redução de metano na atmosfera, e o Brasil foi um dos países que aderiu a esse acordo de redução do metano. E o que nós fizemos no Ministério do Meio Ambiente? Nós trouxemos o tema para o lugar que deveria estar, que é o resíduo orgânico, tratar o resíduo orgânico das cidades e do campo, e não culpar a pecuária pelo desafio de redução de emissões de gases como de metano. E com esse programa Metano Zero, nós apontamos a meta brasileira em reduzir 30% das emissões nacionais tratando resíduo. Os resíduos no Brasil são tratados aproximadamente 2% a 3% só. E esse número pode ser muito maior, e nós podemos atingir essa meta gerando biogás e biometano. E aí eu trago aqui exemplos como a suinocultura, onde o produtor rural pode tratar o resíduo da suinocultura que ia para um rio, e esse rio não pode ser poluído, ele pode ser tratado, transformando aquilo que era um passivo num ativo. Então, nós temos aí a possibilidade de um produtor rural ampliar sua produção, produzindo biogás, bioenergia e biofertilizante. Esse é o caminho dessa economia verde que todos nós queremos. Outro tema importantíssimo é a capacidade da produção de cana, que pode gerar, através dos seus resíduos, biometano, para substituir os tratores hoje a diesel por tratores a metano. Então, esse é o tipo de política que nós implementamos no governo. E é essa política que nós pretendemos e devemos cobrar que ela seja desenvolvida, valorizando a pecuária, valorizando a agricultura, valorizando o produtor. E eu acho que é nessa direção que a gente tem que mostrar ao mundo que o Brasil é parte da solução. Eu queria trazer outro tema comentado aqui, a reciclagem de defensivos, né? O retorno de embalagem de defensivos. O Brasil é número 1 no mundo em retorno de embalagem de defensivos. 94% das embalagens de defensivo no Brasil continental retornam para reciclagem. O segundo colocado, a Alemanha e a França, estão com 70% e os Estados Unidos vêm com 40%. É um exemplo claro da sustentabilidade na nossa agricultura. E pouca gente sabe disso. Você tem uma responsabilidade, o agricultor, imagina você estar num Brasil desse tamanho, um Brasil que não tem a logística que tem a França, que tem a Alemanha, que tem os Estados Unidos, para você retornar a embalagem, e esse agricultor, de forma responsável, lava a sua embalagem, retorna essa embalagem e garante, assim, que o uso do defensivo, e daquela embalagem do defensivo, não vai parar na natureza. Eu venho aí do setor do agro, né? Quero te agradecer, ministro, pelo fim do Instituto Brasileiro do Café, que trouxe a liberdade para o produtor de café ter esse café de qualidade que nós temos hoje. Como minha família é de produtor rural, eu fui produtor rural, e eu sei o quanto o nosso café não era reconhecido por qualidade, porque o Instituto impedia a valorização de quem fazia um bom café. E hoje nós temos aqui, até aqui no fórum tem um café excepcional, eu já tomei o café que está aqui, que vocês estão servindo aqui. Então, da onde veio esse café especial? Da liberdade de empreender, da liberdade de conquistar o mercado através de um produto cada dia melhor. Eu queria destacar também um ponto que é importantíssimo. Estamos falando muito em agricultura regenerativa. A agricultura
convencional brasileira é a agricultura mais regenerativa do mundo. Por quê? Porque nós, os produtores, quando buscam produtividade, eles têm que melhorar o solo. E como você melhora um solo brasileiro? Trazendo matéria orgânica. Quando você traz matéria orgânica, você está melhorando o solo, você não está degradando esse solo. E o produtor também faz um plantio e um manejo de solo muito consciente, protegendo aquele solo, sabendo que ele tem que proteger a água e o solo, não deixando trazer erosão para aquelas áreas. Esse tema de proteção do solo, que começou lá nos Estados Unidos pelo pagamento pelos serviços ambientais, que surgiu quando uma tempestade destruiu uma região, o governo americano começou a pagar para o produtor plantar em curva de nível, plantar sem deixar erosão, sem destruir os seus rios e as suas nascentes. E o Brasil faz isso de forma excepcional. E aí, quando você fala da agricultura brasileira, você tem que lembrar que ela, sim, toda vez que você consome um produto brasileiro e que aquele produtor está tendo resultado, significa que ele protegeu bem o seu solo, ele regenerou o seu solo através de um processo de fixação de carbono no solo, que eu acho que isso também é um tema bastante importante. Então, eu gosto de chamar a atenção da agricultura regenerativa, não só um nicho de agricultura regenerativa, mas a agricultura convencional brasileira, ela é regenerativa. Eu queria chamar a atenção também que, além de regenerativa, você não consome produto brasileiro sem aquele produtor ter protegido vegetação nativa, floresta nativa, biodiversidade. Nenhum produto chega à prateleira dos brasileiros ou dos outros países, dos mais de 120 países que consomem produto brasileiro, sem esse agricultor não proteger a sua nascente, as suas margens de rio e a sua reserva legal, que vai de 20% a 80% da sua área. Nós temos, sim, que demonstrar isso, este atributo de uma agricultura regenerativa que protege a biodiversidade tem que estar conectado aos nossos produtos para o mundo conhecer a agricultura brasileira. E esse volume de área são 260 milhões de hectares, é um volume bastante expressivo, é um volume importantíssimo. O Brasil aí tem 540 milhões de hectares de área protegida, metade disso está nos produtores rurais, nas áreas dos produtores rurais. Eu gosto também de chamar muita atenção para agricultura e clima. Quando você fala de clima, você está falando de emissões de gás de efeito estufa. Os cultivares serão responsáveis pela absorção de mais de 40% dos gases de efeito estufa na atmosfera. Os cultivares vão ser medidos não só pela produtividade, mas sim pela quantidade de carbono que ele absorve da atmosfera e fixa no solo. E o Brasil vai ser uma máquina de absorver carbono através da sua agricultura. Eu gosto de chamar a atenção a isso, que pouca gente entende do tema. Lembra, toda vez que você vê uma soja, quando é colhida, a raiz ficou no solo. Aquela raiz é carbono que foi absorvido da atmosfera e fixo no solo. Então, nós temos aí uma agricultura que é, sim, parte da solução, e parte da solução desse desafio de redução de emissões e desse desafio de absorção de carbono no solo. E aí eu posso falar do papel e celulose, que também tem um processo positivo, cana-de-açúcar, cultivares. Nós temos que trazer esses atributos aos produtos brasileiros, para o brasileiro conhecer isso, não só para os importadores de produto. Eu acho que o Brasil tem um exemplo de agricultura sustentável. Eu gosto de chamar a atenção também de o que nós temos que fazer como um fórum de liberdade, é trazer a liberdade de empreender, buscar soluções climáticas lucrativas, empreendedoras, lucrativas para as pessoas e para a natureza. Essa é a nova forma de produzir. E a agricultura é um grande exemplo disso. Ela tem que ser mensurada por esse viés, pela sustentabilidade, pelo carbono que ela fixa no solo, pela quantidade de área que ela produz, pelas 3 safras que o Brasil produz em comparação com os outros, usando menos área para produzir mais. Então, nós temos que buscar soluções climáticas lucrativas, e a melhor solução climática lucrativa do mundo é consumir produto brasileiro da nossa agricultura brasileira. Obrigado. Muito obrigada, ministro Joaquim. Passo a palavra para Camila Telles. Fica à vontade. Bom dia, gente. Tudo bem?
Vamos com força, então. Bom dia, gente. Tudo bem? Bom, agora sim. 3 segundos é o que a gente precisa hoje para chamar a atenção de um jovem na internet. Então, eu quero aproveitar esses meus 10 minutos, ou menos 5 minutos só, esse tempo que eu tenho aqui para falar para vocês de um assunto muito importante. Até levantei, até tirei a minha botina e coloquei salto alto para vir aqui hoje. Eu preciso que vocês entendam a importância do que foi dito aqui hoje. A importância do que todos eles falaram. Nosso ministro Antônio Cabreira deixou muito claro que a gente passou nos últimos 40 anos de importadores para exportadores de alimento, com tecnologia, com estudo, com inovação e com muita pesquisa, muito trabalho duro. A gente tem a Embrapa, ninguém pode esquecer disso e muitas vezes, de fato, é esquecido. Nós somos o maior exportador de carne do mundo e as pessoas insistem em falar que a culpa do aquecimento global é do pum da vaca. A cada 5 pratos de comida, 1 é brasileiro. E a cada 10 copos de suco de laranja, 7 são brasileiros. Vocês viram a importância disso? Vocês entendem a importância disso? O presidente Ney Mânica deixou claro que a gente produz a céu aberto. E eu falo como produtora rural. É um desafio gigantesco. E agora também falo como gaúcha. A gente está num estado que, em algumas regiões, é o 3º ano seguido de estiagem. E aí eu pergunto para vocês, o produtor rural desiste? Não. Sofre, lamenta, mas produzir é vocação. Então, ele está sempre produzindo. Nós somos um estado referência em cooperativismo. Um cooperativismo que envolve inúmeras famílias e mostra um exemplo de união, que muitas vezes falta no próprio segmento do agro. Nós somos a agricultura mais sustentável do planeta. E tem muita gente que discorda, tem muita gente que não enxerga, pelo simples fato de não conhecer, não entender sobre os nossos biomas, sobre os desafios de produção e sobre o nosso Código Florestal. Brasil não é só a Amazônia, gente. E o mundo precisa saber disso. Nós temos 6 biomas, e em cada bioma um desafio diferente para produzir. Se não fosse o cerrado e a produção no cerrado, talvez a gente não teria passado de importador para exportador. E a gente fez isso com muita responsabilidade, com muito cuidado. O ministro Joaquim Leite enfatizou, o que também eu sempre falo, que o Brasil não é problema. O Brasil é solução para os problemas climáticos. E a gente tem prova disso todos os dias. Tratar os resíduos orgânicos. O Brasil está atrasado, né, ministro? Mas o agro não. O agro não está atrasado. O agro já pensa nisso há muito tempo. E ele precisa ser mais valorizado. É muito fácil criticar o agro estando sentado no ar-condicionado dentro do escritório. Agora, indo para a lavoura, embaixo do sol, produzindo o que todo mundo consome e tendo que escutar um monte de besteira, não é fácil. Falo como produtora e como filha de produtor. Eu posso garantir para vocês, nos meus 30 anos de experiência, que a culpa do mundo não é o pum da vaca. É muito mais fácil a gente apontar um culpado para um problema gigantesco do que colocar a mão na consciência e pensar o que a gente está fazendo. A gente está uma geração hoje, a gente vive uma geração hoje que quer mudar o planeta, mas que não arruma a própria cama. E isso está cheio na internet. Isso é o que mais tem na internet. Os biológicos, muitas vezes, aparecem como a solução. Muitos que não são do agro aqui já devem ter escutado que a gente come veneno, que o produtor rural quer envenenar as pessoas. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Isso não é verdade. Primeira coisa, que o produtor trabalha com isso diariamente. Segunda coisa, que o produtor rural está sempre aberto a novidades, a tecnologias, a inovações, o que inclui novos produtos. E não esqueçam que a liberação de defensivos, que por muito tempo teve uma morosidade gigantesca, que as pessoas criticaram, os artistas que nunca pisaram numa propriedade rural criticaram, eram extremamente importantes para a liberação de novas moléculas mais modernas e que o produtor conseguisse usar de uma maneira mais positiva.
produtor não quer envenenar ninguém. O produtor quer conseguir produzir a mais no mesmo espaço geográfico, sem interferir no meio ambiente e garantindo o alimento para a população. A união é a solução. A união entre o campo e a cidade são a solução, não a desunião. Isso aí a gente já vê demais. Uma coisa que também o ministro Joaquim Leite trouxe aqui. Os outros países são melhores que o nosso? Quantas vezes a gente já escutou isso? Quantas vezes a gente supervaloriza outros países sem olhar para a qualidade do nosso país? E eu me encontro muito com o que o Marcel Van Hatten fala, que ele quer um Brasil diferente e quer lutar pelo nosso Brasil diferente. É por isso que eu quero convidar todos vocês a fazerem isso comigo. O Brasil precisa mudar um posicionamento. A gente precisa parar com a síndrome do vira-lata, de achar que nós não somos bons o suficiente. Nós exportamos para mais de 119 países. E isso não é brincadeira, isso não é pouco. A gente tem que entender e mostrar, nós temos que levantar, vir ao púlpito e falar para o mundo que a nossa agricultura é a agricultura mais sustentável do planeta. Que nós somos um dos países que mais tem floresta no mundo. E que se a França diz que não quer importar a nossa soja porque vem de desmatamento, somos nós que temos que dizer, então a gente não exporta. Porque, na verdade, a França destrui florestas milenares por causa da crise energética, enquanto o Brasil não faz isso. Mas a Greta não fala sobre isso. E aí eu entro uma outra questão importante aqui. Quem é a cara da nova geração nas redes sociais? Uma ativista. Que foi presa várias vezes já, inclusive, e que esses dias estava lutando pelo fechamento de uma área que seria dedicada à energia renovável, que, vejam, ela luta pela energia renovável. Mas como estava numa área onde tinham que ser criados alces, ela foi lá e foi contra. Está na moda ser contra. Está na moda de ser contra de tudo, sem entender nada. Isso a gente está vendo também cada vez mais. Quem é que gosta de produto importado? Produto importado é bom, vinho importado é bom, queijo importado é bom, café importado é bom, chocolate importado é bom. E se eu contar para vocês que muitos dos produtos importados têm matéria-prima brasileira? Já pararam para pensar nisso? A gente vai lá e paga muito mais por um produto onde a matéria-prima saiu de dentro de casa. Quantos made in Alemanha, made in França, Alemanha que é um país extremamente industrializado e que não produz tanto como a França, por exemplo, que também não produz tanto comparado ao Brasil. Mas quantos produtos vêm com made in Alemanha, mas na verdade são made in Brasil? Está aí um marketing para a gente trabalhar muito mais, inclusive no nosso dia a dia e inclusive dentro de casa. E aí eu pergunto para vocês, o que a geração está escutando? Melhor, quem que a geração está escutando? Eles escutam mais um pesquisador? Alguém que produz? Ou um influenciador na internet? O que vocês acham? Como é que a geração hoje está vivendo? Como é que vocês querem que não exista desinformação onde as pessoas, os jovens, deixam de escutar um professor para escutar o Nelipe Feto, ou melhor, Felipe Neto? A gente está passando por uma crise de comunicação nas redes sociais. Nós temos PhDs de Facebook em todos os lugares. Inclusive é o que mais tem hoje. O que a nova geração está aprendendo? E quando eu falo aprendendo, aqui retomando o que o ministro Antônio Cabreira falou do de olho no material escolar, eu falo justamente que está começando na base. 60% das citações do agro nos materiais escolares no Brasil hoje são negativas. Como a gente quer que uma geração valorize e trabalhe o nosso setor se eles crescem aprendendo que é algo negativo? E não para por aí. Aí eles chegam na universidade, eles chegam na pós-graduação ou no preparo para entrar na vida adulta, digamos assim. Eu queria que vocês rodassem, pessoal, o vídeo que eu trouxe.
E é isso que acontece. É um vídeo de 2 semanas atrás. Ele é fazendeiro, só que sim é uma arma. Ele tem a cabeça fechada. Ele não está disposto a abrir a cabeça dele. Ele também tem uma picape, assim. Ele tem um cachorro bem bravo, assim. Um cachorro bem bravo? Ai, que interessante. Mas uma proteção agressiva, não é só uma proteção. Tipo, ele ataca mesmo. E assim, é isso. O estereótipo da pessoa é o homem conservador, assim, muito apegado aos seus valores religiosos e tal, que prioriza muito a família. E aí que a gente foi uma ideia que a pessoa era construída tipo, por várias ideias, por isso que ela é meio deformada aqui embaixo. E aí, tipo, em cima, só que ele só aceita o modelo e por isso que ele é meio que reto em cima, entendeu? Então, ele não consegue absorver nada, ele fica reto em cima. E aqui é a cabecinha da pessoa, né? E aqui os muros do lado é porque tem meio que uma barreira com o mundo externo. Então, ele não absorve nada que está vindo do externo, ele só fica preso ao que está acontecendo dentro do mundo dele. Muito bom. E o que são essas motos, esse carro? Então, o hobby dele é andar de moto e, tipo, esse carro eu não sei, pela verdade. Era para ser do agronegócio. Então, é uma pessoa do agro. Então, a pessoa do agro é um... Sabe o que é o exercício? Descreva com legos o estereótipo de alguém preconceituoso. E sabe o que é o pior? Que a gente escuta as professoras atrás falando muito bem, muito legal, muito bom. Não tá muito bom. Não é muito bom. E a gente precisa comunicar. Traga um pouco a culpa para cá, para o agro, que faz tudo muito bem feito. Só não se vende. Só esquece do marketing. Só esquece de se vender, não só para o consumidor final, mas para a sociedade como um todo e para essa geração que está chegando. Pergunta: por que jovens usam hoje boné do MST? Já se perguntaram isso? Já passaram por alguém com boné? Pois eu passei no aeroporto e parei e fui falar com um jovem. E eu perguntei para ele: jovem, por que você está usando o boné do MST? Desculpa, eu não conheço muito da área, eu queria só saber. E ele me respondeu: MST é um exemplo para o Brasil. Para te ter noção, eles são os maiores produtores de arroz orgânico do Brasil. Eu disse: nossa, que interessante. E eu falei para ele: mas tu sabia que a quantidade de arroz orgânico produzido pelo MST representa menos que 0,15% da demanda brasileira? Quem é que produz o resto? Quem é que produz aquilo que vocês consomem todos os dias? As pessoas estão abraçando ativismos que elas não conhecem. Elas estão abraçando causas que elas não podem defender. Porque um artista falou, porque uma ONG defendeu, porque alguém com uma certa influência em outras coisas deu sua opinião na internet. Falar, meus amigos, até arara fala, como diria meu pai. Mas fazer são poucos. São poucos que de fato fazem. As pessoas fazem um movimento gigantesco em prol do MST. Estou usando o MST porque foi mencionado aqui, e aqui eu posso, porque as pessoas dizem que na rede social tem que cuidar tudo que fala, e realmente tem, porque eu já tive vários vídeos apagados quando eu me posicionei nesse formato, mas aqui eu posso falar. As pessoas montam uma campanha. Vocês lembram da PL dos grileiros? Que foi chamada assim? Foi chamada assim porque ela queria fazer o quê? A regularização fundiária. Se tu pergunta para um ativista o que é regularização fundiária e o que é a reforma agrária, ali eles já não conseguem falar. E a reforma agrária funciona muito bem na teoria. E na prática não tem como, porque a gente vê o que acontece. E nós, produtores, convivemos com esse medo diariamente. E, infelizmente, agora a insegurança quadruplicou.
o que nos deixa num momento de muita preocupação. Campanhas são formadas sem as pessoas entenderem o básico. E aí eu falo para vocês, o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para mim pode não ser óbvio para ti, pode não ser óbvio para outra pessoa. Se eu tiver que falar para uma criança que o ovo vem da galinha, eu vou ter que falar. Se eu tiver que falar que o leite não vem da caixinha, eu vou falar. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer mostrar um agro gigantesco e esquece do feijão com arroz. Esquece de mostrar coisas básicas que as pessoas muitas vezes não conhecem. Camila, é exagero? Não é. Eu perguntei para uma senhora aqui em Porto Alegre, quando ninguém me ouvia, e eu falava da comunicação já há muito tempo, não foi depois que eu viralizei na internet, como a agropecuária estava presente na vida dela. Ela me respondeu que era através do cachorrinho, do bichinho de estimação, que mesmo sem tempo tinha pena do bichinho e fazia questão de cuidar. Eu pedi desculpa para ela, porque a culpa não era dela. A culpa é nossa. A culpa é do agro que não se comunica bem. Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos que grande parte da população adulta já acreditou que achocolatado vinha de vacas marrons. Juro. E aí, a gente tenta explicar coisas muito absurdas, sendo que às vezes a gente tem que explicar o óbvio. O óbvio precisa ser dito. Nas escolas, nas universidades, em eventos como esse, eu estou muito feliz de estar aqui falando. Eu estava bem nervosa, porque pregar para convertido é fácil. Mas falar para um público que não é necessariamente do agro sempre vai ser um desafio para nós. Então, me ajudem a disseminar informação, a combater a desinformação. Porque o agro ficou muito tempo em silêncio e agora ele não pode ficar mais. Porque a gente sabe, e aqui acho que ficou bem claro, que para quem luta pela liberdade, o silêncio não pode ser uma opção. E eu estou aqui para dar voz ao agro e para lembrar vocês que todos os dias vocês consomem o agro pelo menos 3 vezes no dia. E eu não quero falar isso com arrogância, eu quero falar isso com parceria. O campo só existe graças à cidade e a cidade só existe graças ao campo. Por que a gente está brigando tanto? Vamos se unir? Vamos valorizar o nosso setor? E não esqueçam que o setor segura o Brasil nas costas. E não faz sentido nenhum ele ser desvalorizado. Então, eu vou ser a voz do agro. Eu vou ser a voz do agro enquanto eu puder. Enquanto eu tiver força. Vou bater de frente com gente grande. Mas eu preciso da ajuda de vocês. No dia a dia, na realidade e naquilo que a gente vive. Então, muito obrigado por esse espaço. Estava nervosa, vim mais formal, mas acho que eu passei o recado. Obrigada, gente. Camila, música para os nossos ouvidos. Muito obrigada pela tua palestra. E a primeira, aproveitando que a palavra está contigo, a primeira pergunta vai para ti, tá? É conveniente que os países concorrentes do Brasil, é conveniente para eles criticarem e desvalorizarem o nosso setor. É comercialmente conveniente. O problema é que quando essa armadilha ela é caída pelos próprios brasileiros. Os próprios brasileiros não entendem e acabam sendo ludibriados pela narrativa. Muitas ONGs são financiadas por esses países. Como que a gente pode desvincular e desarmar essa armadilha e ir explicando para todos os brasileiros a verdadeira origem disso? É uma pergunta muito boa e é como eu falei, né? O Brasil tem que parar de ter aquela síndrome do vira-lata. E a gente tem que se posicionar de uma maneira diferente perante os outros países também. Com certeza tem interesse comercial. Acredito que o Macron ou outros presidentes não estejam de fato preocupados com a Amazônia, até porque a Amazônia está sendo cuidada. Então, e ao contrário do que as pessoas, não vou citar nomes, têm dito, a Amazônia é nossa, é do Brasil. E eu acho que é importante a gente entender que lá fora a nossa imagem, nós somos o Brasil do futebol,
nós somos o Brasil do carnaval, nós somos o Brasil do Michel Teló, né, do Ai Se Eu Te Pego, porque é só o que as pessoas decoraram lá no exterior. A gente é o país do samba, da caipirinha, e tá tudo bem ser o país do futebol, do carnaval, do samba, da caipirinha. O que nós temos que pensar é: o carnaval existiria sem o agro? Eu não estou falando isso com arrogância. Eu quero mostrar que nós estamos, de fato, em tudo. O futebol. Esqueci que é do futebol também. O Brasil ele tem que se posicionar como celeiro do mundo. E isso tem que ser um orgulho tanto quanto ser o Brasil do carnaval e do futebol. Porque a gente tem que ter orgulho disso. Agora, enquanto nós tivermos brasileiros com Z, que eu brinco, que são os próprios que não valorizam o nosso país, vai ficar sempre mais difícil. Então, por isso que eu clamo, por isso que eu peço para as pessoas, para a gente começar a falar, mesmo que seja óbvio, para as pessoas entenderem, para as pessoas compreenderem, para as pessoas começarem a... Eu não digo que o agro é perfeito, Marina, eu não falo que as pessoas têm que amar o agro, mas as pessoas têm que ter acesso aos dois lados para então formar a sua opinião. Eu acho que esse é o ponto. E está faltando a gente mostrar esse outro lado para os outros países, de uma forma assertiva, de uma forma posicionada, e de uma forma que eles consigam entender que, como o ministro Joaquim falou, nós estamos longe de ser o problema e cada vez mais próximos de ser a solução. Obrigada. Próxima pergunta é da jornalista Manuela Tecchio, do Valor Econômico, e diz o seguinte para o ministro Joaquim: gostaria de saber a sua opinião, e a dos demais palestrantes também, sobre a legislação ambiental do Brasil. Hoje, o produtor rural possui uma imensa dificuldade para conseguir um licenciamento ambiental, por exemplo, até mesmo trazendo risco para seu negócio seguir. Assim como não há qualquer benefício para os produtores que preservam as suas áreas. Vocês acham que essas limitações são coerentes? Existe alguma discussão para a atualização dessas leis? Deixa eu começar aqui a trazer o desafio dessa agricultura sustentável, como eu falei. Eu acho que nós temos que ir pelo incentivo. Eu acho que o caminho não é simplesmente multar, reduzir, parar a agricultura. É se incentivar, dar o benefício. Como nós criamos lá o mercado de carbono, que agora é um tema que chega ao agro como algo positivo. Então, em vez de você impor uma lei que simplesmente pune, você tem que trazer os incentivos corretos. E aí você pode remunerar o produtor rural por cuidar de floresta nativa. Eu acho que esse é o grande caminho para você mostrar. Quando você remunerar ele por isso, você trouxe esse atributo a ele. Alguém que está comprando o produto dele está reconhecendo aquela sustentabilidade. Eu acho que esse é o caminho que as leis devem seguir. Você deve dar mais liberdade para esse agricultor empreender e poder fazer a sua atividade se desenvolver e dando os incentivos corretos. Eu acho que é esse o caminho que a gente deveria trazer essas leis. As leis são as mais rígidas do mundo, o nosso Código Florestal é o mais rígido do mundo. Nenhum outro país tem a obrigação do produtor rural ter que cuidar de floresta nativa, ter que cuidar de floresta nativa nos volumes que nós temos que cuidar aqui, que vão de 20% a 80%. Esse é um desafio, o Congresso está trabalhando, ele está trabalhando no licenciamento ambiental, para que o licenciamento ambiental seja mais racional, para trazer garantia de que o produtor pode produzir de forma, claro, sustentável e protegendo o meio ambiente. Eu acho que é esse o caminho e eu acho que o Congresso está andando nessa direção. O Congresso está aí até com um novo projeto de lei de licenciamento que traz essas características daquilo que é de baixíssimo impacto, você poder fazer de forma autodeclaratória, e aquilo que é rígido, que tem um risco, você tem que sim pedir todas as licenças que já são bastante exigentes para garantir que você possa fazer uma atividade sustentável. Muito obrigado. O objetivo não é fazer com que a gente tenha uma licença para desmatar, né? E sim tenha uma licença para seguir o nosso trabalho, né?
Exatamente, eu acho que o desafio de você ter uma legislação racional, eu acho que esse é o desafio, senão ela vira uma legislação utópica, é de um ambientalismo simplório, que quer parar tudo, proibir tudo, culpar a agricultura, culpar o transporte, culpar o caminhão. É o contrário, nós temos que incentivar as novas energias renováveis, uma agricultura cada dia mais sustentável, remunerar o produtor para produzir bem, de forma sustentável, reconhecer esse atributo ambiental no produto brasileiro e remunerar quem cuida de floresta. Esse também é um desafio. Muito obrigada. Camila, por favor. Só queria trazer uma questão que eu falei bastante dos biomas. E tem muita gente que não sabe que, na verdade, o produtor tem a obrigação de produzir uma parte da sua área, né, de preservar. Então, por exemplo, na Amazônia, 80% da área tem que ser preservada, enquanto ele só pode produzir em 20%. Ninguém fala sobre isso. No Cerrado, 60% preservada e 40% pode ser produzida. Aqui no nosso bioma, 20% preservada. Então, cada bioma tem sua característica e isso é um diferencial do Brasil, porque eu digo que o Brasil tem vários países em um. Então, às vezes, um país não tem o que um bioma nosso tem de restrição e de cuidado com o meio ambiente. Essa questão ambiental aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos discutindo muito e foi tema importante na Expo Direto há muitos anos. E hoje já tem um entendimento e uma sensibilidade do próprio Ministério Público. No Rio Grande do Sul nós temos em torno de 1.200 milímetros de chuva ano. E praticamente não se retém essa água. Ela chove, ela vai para o córrego, vai para o rio, vai para o mar. E o que nós estamos discutindo? É a retenção da água, mas preservando as nascentes. E aonde ela é retida, você recompõe ela no seu contorno. Então é uma questão de entendimento, não é uma questão de ideologia, é uma questão de bom senso. Por que nós vamos deixar de reter a água para utilizar ela no momento certo, se nós, por uma questão meramente ideológica? Eu acho que tem que ter um equilíbrio entre a sustentabilidade. Nós aqui plantamos um plantio direto, agricultura de precisão, preservação dos córregos, dos rios, desmatamento 20%, a Camila falou. Então nós temos o que nós precisamos é melhorar a legislação. Às vezes falam que o Ministério Público é insensível. Não, o Ministério Público ele cumpre a lei. O que nós precisamos fazer é que o Senado e o Congresso modifiquem a lei, que tenha esse entendimento. E aqui os nossos representantes, a gente cobra muito, porque é os representantes nossos na Câmara e no Senado é que fazem as leis. Depois, se o Toffoli vai dizer lá, o Alexandre de Moraes, que não pode, é outra história, né? Mas nós precisamos aperfeiçoar a lei. E a questão do crédito de carbono, você vê muitos programas aí de remunerar o produtor, mas até hoje na prática praticamente não tem nada. Falta mecanismos de nós poder realmente atender o produtor dentro daquele trabalho que ele faz de preservação, de sustentabilidade. Mas é um caminho que iniciou e com certeza logo ali o produtor vai ter sendo reconhecido e remunerado pelo ele preservar o meio ambiente. Bom, eu só queria fazer um pequeno comentário a respeito de tudo que foi dito aqui. Eu acho que o principal, a gente precisa mudar essa estigmatização que o Brasil e o agronegócio têm. O Brasil é o único país do mundo que tem nome de árvore. Isso já mostra a nossa natural vocação para isso. Eu gosto de usar uma seguinte figura do que é o nosso agro hoje. Pelo menos na minha época, Tamarina, a gente ia na escola e a gente levava uma lancheirinha que a mãe preparava o lanche. Hoje não tem muito disso, né? Mas alguns mais velhos aqui vão se lembrar. E na minha turma tinha um garotinho que ele não era muito bonitinho, ele era até um pouquinho baixinho e tal, não sei o quê, mas a mãe dele fazia uma esfirra, que era uma coisa deliciosa. Então, quando ele chegava com a lancheira dele, todo mundo queria ficar perto dele, porque alguém queria tirar um pitaco lá daquela esfirra deliciosa. Eu acho que o Brasil hoje é esse garoto da lancheira no mundo aí. Às vezes ele parece meio feio, a gente não gosta muito e tal, mas ele tem o que esse mundo precisa, que é comida, e comida de uma maneira sustentável. Vocês podem ter certeza do que eu vou falar aqui agora. O mundo aí fora, principalmente a Europa, e é importante a gente declarar o seguinte: as prioridades da Europa, elas não são as prioridades do mundo. As prioridades do mundo hoje são prioridades diferentes do que a Europa está pregando. A Europa hoje ela não está preocupada com o verde das nossas matas, ela está preocupada com o amarelo da nossa soja, que como aquela colocou e tem tomado o mercado lá.
Então, agora o que me anima, eu quero encerrar, o que me anima aqui muito disso tudo é assim, talvez as pessoas ainda não consigam entender o tanto de tecnologia que você tem hoje atrás de um simples grão de soja. Muita tecnologia, às vezes até mais do que você tem aí no seu smartphone que você está usando aqui agora. E para a gente contar essa história, o que falta é o agronegócio, saber contar a história para os brasileiros, que a gente não continue dormindo com o inimigo, contar essa história para fora. E o que me anima, Marina, é saber, quando eu vejo aqui essa geração mais nova, né? Gente aqui ávida para saber sobre liberdade, querendo saber sobre agronegócio e assim por diante. Porque eu vou dizer uma coisa aqui para encerrar. Nós temos uma Greta aqui no Brasil, viu? Estou descobrindo ela aqui agora, muito melhor que a Greta europeia, que é a Camila. Parabéns, uma Greta muito melhor essa Greta brasileira. Muito obrigado. Pessoal, nós temos muitas perguntas, mas devido à limitação do horário, nós vamos encerrar os painéis. Espero que esse seja o primeiro painel de agronegócio dos muitos que virão. Muito obrigada pelas nossas contribuições, né? Obrigado pelos panelistas e nos vemos à tarde.